Olá, muita paz para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as sensações dos espíritos. Bom, se você gosta dos nossos vídeos e puder clicar no joinha, vai ajudar a divulgar. Se você ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado. Então, você já pensou como os espíritos sentem as coisas? Você acha que os espíritos sentem as coisas igual a gente sente? Ou será que eles sentem de um jeito diferente? Bom, na página 183 do Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta 237, que é assim: quando volta ao mundo dos espíritos, a alma conserva as mesmas percepções que tinha quando estava no plano físico? E a resposta: sim, além de outras que não dispunha enquanto estava no corpo. E nós podemos usar como exemplo as percepções dos espíritos no campo do conhecimento, que vão se ampliando progressivamente quanto mais os espíritos se aproximam da perfeição. E dessa forma, os espíritos superiores possuem um vasto conhecimento sobre as coisas, enquanto que os espíritos inferiores possuem conhecimentos limitados, de acordo com seu grau de evolução. Já em relação à duração do tempo, os espíritos não o compreendem como nós, pois os séculos, que para nós são tão longos, para eles não passam de instantes na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo do planeta se apagam e desaparecem, para quem se eleva no espaço. Bom, na página 185, nós temos a pergunta 244, que é assim: os espíritos podem ver Deus? E a resposta: só os espíritos superiores podem ver Deus e compreendê-lo. Já os espíritos inferiores só o sentem e adivinham. Contudo, uma coisa é certa: mesmo os que não conseguem ver a Deus, conseguem sentir a sua soberania. Bem, a grande verdade é que Deus não se comunica diretamente com os espíritos inferiores, mas transmite a eles orientações através de espíritos mais elevados e instruídos, que são os emissários de Deus. E esses, sim, conseguem ver e entender o que é Deus. Pois a verdade é que o ser humano ainda não tem o discernimento para entender o que realmente é Deus e nem como ele age. Por isso, só pode sentir e tentar imaginar o que seja Deus. E isso acontece por quê? Bem, isso acontece porque o cérebro humano funciona por meio de comparação. Ou seja, a gente vê as coisas e compara com os arquivos que nós temos na nossa mente. E nós não temos termo de comparação para Deus. É simples. Pois Deus vai muito além do que nós podemos imaginar. Bem, a pergunta 245 é assim: o espírito possui visão limitada, assim como os seres corpóreos? E a resposta: não, pois sua visão reside nele todo. Ou seja, os espíritos veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior, pois não precisam mais dos órgãos físicos para captarem a luz e transformá-la em imagens. Inclusive, pode-se dizer que os espíritos superiores podem ver em toda parte, pois se deslocam com a velocidade do pensamento. Por exemplo, quando nós pensamos em um lugar, nós acessamos as nossas lembranças e sentimos como se tivéssemos nos transportado para esse lugar.
mas nós só conseguimos pensar. Já o espírito superior consegue se transportar para esse lugar. Bem, a capacidade do espírito de ver e de ouvir é muito maior do que a nossa, porque o espírito não precisa mais dos órgãos físicos, pois todas as percepções constituem atributos do espírito e não do corpo. E quando o espírito está livre, suas percepções se irradiam por ele todo. Mas quando está revestido pelo corpo material, essas percepções lhe chegam através dos órgãos, que são restritos a percepções individuais, ou seja, cada órgão tem a sua percepção particular. Bem, imaginemos que o espírito dentro do corpo seja semelhante a uma pessoa tentando nadar numa piscina de lama. Logo, os movimentos dessa pessoa ficam totalmente prejudicados. Então, com o espírito acontece a mesma coisa. Todas as suas percepções e as suas ações ficam restritas. Porém, apesar disso, o corpo físico é um instrumento muito importante, pois só através dele o espírito pode experimentar as sensações do nosso mundo e registrá-las. Por exemplo, a dor acontece no corpo físico e o espírito registra o efeito dessa dor. E assim ele guarda a sensação que essa dor causou no corpo. E por isso, quando o espírito está livre do corpo, nem o frio e nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos do espírito, que não é suscetível de congelar-se e nem de se queimar. Bom, mesmo com tudo isso, muitas informações que nos chegam é de que, mesmo desencarnado, o espírito ainda sente os mesmos desejos de quando estava encarnado. E isso deve-se à ação que o espírito recebe do seu perispírito, que é um corpo semimaterial e que reveste o espírito, e que é uma cópia do seu corpo físico. Bem, na verdade, o perispírito é feito das matérias de cada planeta e permite ao espírito poder se unir ao corpo físico. E assim, mesmo desligando-se do corpo após desencarnar, o espírito mantém esse perispírito. Logo, quando um médium diz que viu um espírito, na verdade, o que ele viu foi o perispírito. Bem, como nós podemos notar, as sensações do corpo e as dores do corpo morrem junto com ele. E assim sendo, o que acompanha o espírito são as sensações dessas experiências. Ou seja, o espírito guarda só a lembrança dessas experiências. E como diz uma frase do final do poema Definitivo, do poeta Carlos Drummond de Andrade, a dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, assim sendo, nós podemos concluir que a outra vida é fonte de ventura para os que seguem os bons caminhos e as orientações do mais alto. E os que continuam sofrendo, tanto do outro lado como aqui no nosso plano físico, só o fazem porque ainda não descobriram que a solução dos nossos problemas e dos nossos sofrimentos está dentro de nós mesmos. E isso é para a gente pensar. Bom, espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo e que aproveitem cada informação. Lembre sempre de cada momento bom da sua vida. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!